Boa tarde, turma! Hoje vamos falar sobre salário. O salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa. O valor deste salário é variável, de acordo com o contrato firmado entre o empregador e o empregado. Melissa, você sabe qual é a história do salário? O salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Sua criação foi feita com base no valor mínimo que uma pessoa gasta para garantir sua sobrevivência. O salário mínimo foi criado no século XIX, na Austrália e na Nova Zelândia. Mas no Brasil, o salário mínimo surgiu no século XX, na década de 30, com a promulgação na Lei de número 185, em janeiro de 1936, o Decreto de Lei em abril de 1938. No dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas fixou os valores de salário mínimo, que começou a vigorar no mesmo ano. Ricardo, você saberia me dizer como funciona o surgimento do termo de salário ligado à remuneração? O surgimento do termo salário. Bom, antigamente a palavra salário era utilizada para indicar a porção de sal que era utilizada para pagar os soldados romanos, né? Quando o antigo Império Romano ainda prevalecia. O sal era um produto muito caro, né? Super disputado, então era a forma de pagamento que se utilizava naquela época, né? Então o termo salário advém desta época. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para o Guilherme. Eu gostaria de saber como se deu a evolução do salário. Bom, o salário mínimo surgiu no Brasil em meados da década de 1930. A Lei nº 182 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 regulamentaram a instituição do salário mínimo, e o Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou os valores do salário mínimo, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano. Em dezembro de 1951, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto-lei reajustando os valores do salário mínimo, dando início a um período em que reajustes mais frequentes garantiram a manutenção e até alguma elevação do poder da compra e do salário mínimo. Da data deste reajuste até outubro de 1961, quando ocorreu o primeiro reajuste do governo de João Goulart, houve um total de 6 reajustes. A partir de 1962, com a aceleração da inflação, o salário mínimo voltou a perder seu poder da compra, apesar de outros 2 reajustes durante o governo de Goulart. A partir de 1990, apesar da permanência dos altos índices da inflação, as políticas salariais foram capazes de garantir o poder da compra do salário mínimo, que apresentou um crescimento real de 10,6% entre 1990 e 1994, em relação à inflação medida pelo INPC. Bruna, quais são as vantagens e desvantagens do salário mínimo? A discussão entre vantagens e desvantagens do salário mínimo sempre acompanharam sua existência. Enquanto um lado afirma que a instituição de um valor mínimo para a remuneração do trabalhador diminui a pobreza, outros dizem que quando a menor remuneração possível torna-se alta. Os trabalhadores menos eficientes são valorizados em detrimento aos que produzem mais. Essa discussão revela-se um lado do salário mínimo que muita gente não percebe. É que a economia caminha lado a lado com a política e que o papel dos representantes do povo no governo é muito importante. Marielle, qual o conceito de remuneração? Remuneração pode ser definida como um conjunto dos ganhos de um colaborador, ou seja, todos os valores recebidos por ele fazem parte da sua remuneração. Então, podemos dizer que a remuneração é a forma mais ampla de se referir às quantias que um trabalhador recebe. Então, Samuel, e qual a diferença entre o salário e a remuneração? Então, a diferença entre salário e remuneração é que o salário na maioria das vezes é fixo e deriva de um contrato de trabalho. Já a remuneração não. Ela é paga por serviço ou favor prestado. Sendo assim, não tem um valor fixo. E você, Miriam, pode me falar um pouco sobre o vencimento do salário?
Vencimento é o valor a que um servidor público recebe, relativo ao exercício de seu cargo. Esse valor é fixado em lei e não compreende vantagens adicionais. É um valor fixo e o vencimento se aplica aos funcionários públicos a nível municipal, estadual e federal, inclusive a juízes e militares. Tayane, quais são as formas de determinar a remuneração? Formas de determinar a remuneração são as seguintes: o vale transporte, vale alimentação, hora extras, adicional noturno, plano de saúde e insalubridade. Tamires, mas quais são os tipos de remuneração? Tipos de remuneração. Remuneração funcional. Este modelo de remuneração é um dos mais tradicionais, sendo também chamado de plano de cargos e salários. Esse tipo de remuneração geralmente mantém um equilíbrio dentro do salário da mesma empresa, para os funcionários não se sentirem injustiçados de certa forma. Remuneração por qualidades. É uma maneira de incentivar a qualificação dos profissionais e vincular os benefícios de acordo com o nível de especialização de cada um. E a remuneração variável. Algumas empresas preferem optar por remunerar seus colaboradores por tarefas realizadas ou unidade de tempo. Um bom exemplo é o pagamento pela produção de uma peça de roupa costurada ou pela hora trabalhada. Então, Maurício, o que é remuneração fixa? Remuneração fixa tem como vantagens a facilidade do equilíbrio interno, com um sistema de cargos e salários, externo, através da pesquisa dos salários em outras organizações, a homogeneização e padronização dos salários, que produz um sentimento de justiça entre os empregados, além de facilidade da sua administração. Felipe, quais são as formas de desenvolver um plano de remuneração variável? Para implantar o sistema de remuneração variável, é necessário fazer um estudo da situação da empresa em seu momento atual e um levantamento de seus colaboradores e suas funções, utilizando as ferramentas que a empresa já tem implantado, como, por exemplo, o plano de carreira ou o plano de cargos e salários.